Seja bem-vindo a mais um Comente Bíblia. Hoje nós iremos introduzir os comentários da carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Fica comigo até o fim. Romanos 12, primeiro versículo nos diz: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês, o culto racional de vocês. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é um dos textos mais conhecidos aqui, mais trabalhados, mais pregados, mais anunciados em vários púlpitos, né? Pouco entendido e pouco vivido. Mas eu quero, antes de tudo, introduzir aqui, falando para vocês, o passo a passo, né? Paulo veio falando desde o início da carta sobre esse problema de judeu, gentil, judeu, gentil, judeu, gentil, judeu, gentil, a diferença. Aí agora por último ele vai dizer, não, o Senhor quis, era propósito do Senhor incluir os gentios, por isso a nova aliança e tal. Os judeus não aceitaram bem, não entenderam, mas foi a vontade de Deus. Aqui Paulo começa a falar sobre a unidade, né, do corpo, e que não pode haver essa diferença, né, entre judeus e gentios. Nós somos um no Senhor. Agora, quando fala aqui no versículo 1 e 2, para apresentar a nossa vida, nos apresentar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, ele está fazendo um paralelo entre o culto judaico, que era basicamente levar um animal para ser sacrificado, para que o sangue desse animal tivesse encoberto os pecados. Agora, então, nós temos que apresentar os nossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Versículo 2 vai dizer assim, para não se amoldar a esse mundo, né? O que é não amoldar? É não estar dentro de um molde desse mundo. É com uma forma, um padrão que as pessoas criam para fabricar objetos, né? Então é necessário que a gente não se amolde a esse mundo, mas que sejamos transformados pela renovação da nossa mente. Sou eu que tenho que fazer isso, tá? O Espírito Santo não vai fazer não, ele não vai vir fazer não, ele auxilia, ele coordena, mas a decisão que tem que tomar sou eu que tenho que querer transformar a minha mente. E sou eu que tenho que escolher o tipo de coisa que vai alimentar meu espírito, a minha vida. Tá? A forma de transformar a minha mente, a forma de não assimilar, não ter os conceitos desse mundo, a forma de não me deixar levar, não me deixar arrastar pelos pensamentos, comportamentos, reações desse mundo, ou das pessoas desse mundo, transformar pela renovação da sua mente. Como? Palavra de Deus. Salmo 1, veja lá. Bem-aventurado o homem que não anda no caminho dos ímpios, né? Não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e sua lei medita dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada perto de um ribeiro, as folhas não murcham, dá sempre fruto, tal, não se receia quando vem o calor, tudo quando ele fizer será próspero. Os ímpios não são assim, são como o vento a palha que o vento leva, ou a moinha que o vento dispersa. Os perversos não prevalecerão em juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio leva à ruína. Eu acho que Josué 1, versículo 8, 9, por ali. Não se aparte de sua boca o livro dessa lei. Antes medita nela, dia e noite, né? Vamos dizer assim, de novo. Né? Medite constantemente nela, para que você tenha cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito na lei. Então farás prosperar o seu caminho, prudentemente te conduzirás e serás bem-sucedido. Ok? É a chave para nós sermos bem-sucedidos, está aí na Bíblia, ok? Meditar, quer renovar sua mente, você tem que parar de colocar, ouvir, ver, só coisa que não renova, só coisa velha, tá? Se eu renovar minha mente, eu vou poder experimentar, eu vou ser capaz de experimentar e provar, né? Me deliciar
com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em Cristo Jesus, meu povo. Ok? No versículo 3 aqui, ao versículo 8, por isso, pela graça que me foi dada, digo a vocês, a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e estes membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que eu faça com alegria. Ok? Veja bem, a questão de um corpo. E o que Paulo está querendo dizer é o seguinte: independente da nacionalidade, da cultura, de outras questões, a igreja de Roma, que se reunia nas casas, ela tem que entender que são um em Cristo. Não tem mais esse negócio de, não, mas eu sou mais santo do que tu, porque eu sou judeu. Não, eu sou do povo da primeira aliança, eu tenho mais experiência, eu conheço mais. Ou simplesmente o gentil querendo viver na malandragem, né? Na santidade da malandragem, sabe qual é? Aquela que eu faço só um pouquinho, penso que não, já fiz tudo. Fica querendo dar volta nas coisas. É isso aí, tem que ter cuidado com isso aí. A medida da fé que você recebeu, você tem que adicionar humildade. Então, humildade não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar com moderação. Cada dom que possuímos. Então, humildade não é pensar que pensar menos, não. É pensar com moderação. Saber o que Deus entregou para você como dom e fazer uso. Humildade. Então, a unidade nessa diversidade, né? Eu sou judeu, eu sou cristão. Como é que vai fazer? Como é que vai tornar um? Assim como o corpo humano tem várias funções, ninguém é superior a ninguém. Formamos um corpo, independente de tribo, língua, povo e nação. Em Cristo, todos nós somos um. É o que Paulo está enfatizando aqui. Essa nova aliança em Cristo exige essa humildade, né? Autoconsciência realista, evitando a autoexaltação. Segundo a medida, a gente tem que viver segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A fé se refere à capacidade espiritual, aos dons, à capacitação que Deus deu para servir ao Senhor, certo? Então a humildade aqui deve ser a medida pela dádiva de Deus e não por comparações humanas, a humildade, certo? Não é por comparar, fulano é humilde, ciclano é arrogante, ele é meio humilde, é muito humilde. Não. A humildade deve ser na medida da fé, a medida do que Deus, dos dons e da capacitação espiritual que Deus deu para cada um. Não tem nada a ver com méritos anteriores. Tem pessoas que acham que o fulano e o cicrano, porque já nasceram na igreja, eles são muito mais santos que os outros. Só que não. É pessoal, irmãos, e não depende muito de nós. O exercício nosso diante do Senhor, cada um de nós temos que entender o nosso chamado, o dom e o chamado do Senhor que são irrevogáveis. Nós temos que ser humildes no sentido de aprender a exercer esses dons e serviços diante do Senhor, para que cada um de nós seja recompensado conforme a vontade de Deus. Cada um de nós será recompensado se formos achados fazendo exatamente aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, ok? Ele vai, sobre aqueles dons, ele vai falar profecia, né? Falar a palavra de Deus sob a direção do Espírito, ministério do serviço, ensino, exortação, repartir, presidir, exercer misericórdia. Então, não são só as pessoas e a cultura que é diversa, mas os dons aqui são diversos. E nós precisamos entender qual é o nosso. Você já tem entendimento sobre qual é o dom que Deus entregou para você? É só você olhar em Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 6. Você vai ver que o Espírito Santo ele entrega dons, tá?
Então, o amor aqui deve ser sincero, versículo 9. O amor não pode ser só de boca, como disse o apóstolo João, né? Amemos de fato e de verdade, não só de boca. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se o que é bom. Quer ver um exemplo de coisa ruim? Pecado. Odeie o pecado. Odeie tudo que te ensoberbece, que se torna melhor do que os outros, te qualifica para ser, que está acima dos teus irmãos. A ética do amor nas relações internas, ele começa a falar aqui do versículo 9 ao 13. Aqui o amor, o ágape, né, deixa de ser um sentimento, torna-se uma série de imperativos práticos. O amor sem hipocrisia, o amor deve ser não fingido, não é apenas etiqueta social, mas é uma afeição genuína que detesta o mal, fervor de espírito. A vida cristã não deve ser... a vida cristã não deve ser uma coisa teórica, tem que ser prática, né? Nós temos que colocar em prática aquilo que nós pregamos. O termo fervoroso aqui literalmente significa ferver no espírito, mantendo o zelo no serviço do Senhor, tá? Então, a tríade da perseverança: alegre-se na esperança, paciente na tribulação, perseverante na oração. O comportamento é ético, né, do amor, aqui está escrito aqui em Romanos 12, né? Do 9 ao 21 vai falar sobre essa ética de amor, amor, certo? E eu queria voltar aqui no versículo 10, só para você observar essas considerações que eu fiz aqui. Versículo 9 ele diz que o amor deve ser sincero. Versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é certo aos olhos de todos. E façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito: minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. E não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Esse capítulo 12 vai falar somente de coisas bem práticas, né? Voltando ao versículo 9, é isso. O amor seja prático, não fingido. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu. Vamos colocar em prática o fato de sermos discípulos de Jesus, de andarmos como Ele, de agirmos como Ele, tá? De cumprirmos cabalmente o propósito do Pai para nós. O Senhor Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai e realizar a sua obra, né? É a comida preferida dele. Então que isso seja o nosso alimento, porque o capítulo 12, que começa dizendo que nós temos que nos apresentar como sacrifício vivo, está querendo propor para nós que seja retirado da nossa vida do centro e seja colocado Cristo. É o momento em que Jesus tem que aparecer através de minha vida, em serviço, né, aos irmãos. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Se o Senhor nos permitir, permaneceremos, prosseguiremos aí mais um pedaço, trechos, né, da carta de Paulo aos Romanos, a capítulo 13 no próximo vídeo. Amém? Obrigado.